Bom dia, bom dia, bom dia. Um bom dia com muita alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Esse dia precioso que Ele fez para nós, sexta-feira, dia 18/9/2020. Esse é o dia que Ele fez para juntos podermos celebrar mais uma vez a vida e a alegria que há em Cristo Jesus e a liberdade que nós temos de poder celebrar o nome dele. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que está chegando, bom dia para você que está na correria do café, bom dia para você que está organizando a sua vida, um bom dia para todos nós, sempre com muita alegria, e aonde a alegria do Senhor é a nossa força. Toda essa semana nós temos falado dos frutos do Espírito, falados de textos que também estão na bem-aventurança, de textos que são significativos para o nosso relacionamento, para a nossa vida. E o Senhor tem, creio que Deus tem falado muito conosco, nos fortalecido, e tenho plena convicção de que nesta manhã também o Senhor vai ministrar muito ao nosso coração. O tempo mudou, aqui em Tatuí nós estamos aí com 17 graus, já, mas aparentemente parece que vai esfriar um pouquinho mais, porém não tanto. Ainda o tempo, graças a Deus, está muito bom, porque seja qual for o tempo, a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Vida marcada por paz, vida marcada por alegria, vida marcada por felicidade e, por que não dizer, nesta manhã, de vidas marcadas com mansidão e domínio próprio. E é justamente disso que nós queremos falar, da mansidão e do domínio próprio, para nós vencermos as adversidades da vida, os obstáculos e as barreiras, e depois vivermos também saudavelmente, porque o nosso objetivo aqui é uma vida saudável e com propósito. Não adianta só ter uma vida saudável, mas sem propósito. Não adianta ter uma vida com propósito, mas não estar saudável. Então, uma vida saudável e com propósito é aquilo que nós estamos buscando neste tempo. Estamos chegando aí hoje, sexta-feira, dia 18/9/2020. Que o Senhor possa fortalecer demais aí a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada, e desde já que a glória dele tome conta de você ao longo deste final de semana, que é aqui o nosso objetivo, é aquilo que nós gostaríamos realmente que estivesse e estará acontecendo sobre a sua vida. Ok? Mas vamos lá então, fazer uma viagem em pensamentos de homens que foram relevantes no seu tempo. Vamos fazer uma viagem ao texto sagrado, às escrituras sagradas, que é o que mais importa, porque as escrituras sagradas têm para nós ensinamentos de como viver bem nesta terra e como viver bem neste mundo. A maneira, comportamento, você vai buscar nas escrituras sagradas, sempre vai haver alguma coisa ali que vai mexer com a sua estrutura de vida, com a tua formação. Ele é um manual completo. Então, a palavra de Deus é um manual completo, e eu quero pensar com vocês alguns textos nessa manhã, e pode ser que dentro desses textos que nós vamos pensar essa manhã, tem alguma coisa que vai se encaixar e muito bem com a sua estrutura de vida. Uma saúde emocional, frutífera e com propósito. Saúde emocional, frutífera e com propósito é aquilo que nós queremos buscar para nós neste tempo aqui. Então, vida saudável e frutífera, e sempre com propósito, porque nosso programa nasceu com um objetivo, e vocês lembram bem do objetivo, que é aumentar a nossa imunidade emocional, física e espiritual. Nesta manhã, mansidão e domínio próprio serão as ferramentas a serem trabalhadas,
e quem sabe, desenvolvidas na nossa vida, que é o nosso objetivo sempre maior, ok? Então, vamos viajar um pouquinho, mas antes de viajar um pouquinho, repete mais uma vez. Vida saudável, frutífera e com propósito. Vida saudável, frutífera e com propósito. E antes de nós mergulharmos nesse caminho aqui, também quero dizer para você, semana que vem é uma semana de missões, semana missionária. Nós vamos ouvir a experiência de pessoas que deram a sua vida e têm dado a sua vida para ir até o campo. Missão se faz com o joelho dos que ficam, com o recurso daqueles que contribuem e com o pé daqueles que vão. Então, podemos fazer missões de uma forma ou de outra, mas vai ser um tempo muito precioso, ok? Botucatu, 21 graus. Ó, então, Botucatu está quente. Aqui em Tatuí já não está tão quente igual Botucatu, Mazoraide. Tá vendo? A terra para lá sempre é um pouco mais frio. Hoje está um pouquinho mais aquecido. Mas vamos lá, então, viajar um pouquinho aqui na nossa escritura sagrada. Vamos viajar um pouquinho aqui nos textos que foi separado e nas frases dessas pessoas que eu não tenho a menor dúvida que vão abençoar demais aí a sua vida, né? Vão abençoar demais. Eu já abri meu texto aqui para juntos nós mergulharmos aí nas escrituras e ver o que Deus tem para a nossa vida aqui nessa noite, ou nessa manhã, né? Nesta manhã, dia 18/9. Ok, então vamos lá. Como sempre, abrimos aqui a nossa jornada lendo Gálatas 5, 22 e 25. Gálatas 5, 22 e 25, onde a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Se vivermos pelo Espírito, também pelo Espírito devemos caminhar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nascemos de novo, precisamos buscar uma vida de quem realmente nasceu de novo e vai glorificar o nome do Senhor. Então, você está aí deste lado da telinha. Se vivemos pelo Espírito, o homem espiritual anda na dimensão do Espírito. A mulher espiritual anda na dimensão do Espírito. Pois nós sabemos, pois o que o homem semear, isso também vai colher. Gálatas 6, versículo 7. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar, então, a mansidão e o domínio próprio, eu vou colher mansidão, domínio próprio. E aqui, em algumas traduções mais antigas, vai dizer temperança, ou seja, o tempero de não se mudar o ambiente, mas ser alguém que tempera o ambiente. Essa é a ideia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, mansidão e domínio próprio é o que nós precisamos para viver e viver muito bem nessa terra. Eu tenho convicção aqui que todos nós queremos isso e nós precisamos muito num mundo tão conturbado, num mundo tão agitado, que nós precisamos com muita clareza mansidão e domínio próprio. Aliás, nós vamos ver semana que vem nas lives com os nossos missionários, com aqueles que foram chamados para missões, vocês vão ter notícias e vocês vão ficar impactados, nós vamos ficar impactados, porque a gente vai ver que nosso telejornal fala uma coisa e é completamente outra coisa que acontece lá fora. Mas, para fecharmos bem aqui, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos
pelo Espírito, andemos. Então, se nós crucificamos a carne, se nós crucificamos as paixões, se nós sepultamos eles, então precisamos agora andar no Espírito. E um dos frutos do Espírito, comigo aqui, é mansidão e domínio próprio, do qual o texto de Gálatas vai dizer que não há lei, mas que Jesus também parafraseou isso nas bem-aventuranças, falando a respeito deste grande valor das bem-aventuranças. Então, vamos lá. Se eu quero uma colheita abundante na vida de quem planta mansidão e domínio próprio, a colheita abundante da vida de quem planta mansidão e domínio próprio, nós vamos falar numa escalada, nós vamos ver várias frases, nós vamos ver vários textos bíblicos, mas inicialmente também a gente já vai ver a grande colheita que é, e eu tenho certeza que você quer isso para a sua vida. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então, os mansos herdarão a terra. Olha só que coisa boa. Os mansos herdarão a terra. Quer uma recompensa maior e melhor do que essa? Os mansos vão herdar a terra, e glória a Deus, porque por este tempo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque os mansos vão herdar a terra. Então, será que vai valer a pena já ser manso? Será que vai valer a pena? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui a questão de perseguidos por causa da justiça é aqueles que não se corrompem, é aqueles que sabem que estão sendo injustiçados, mas se mantêm na sua fé, no seu propósito, ou seja, tem um domínio próprio. Ele tem o domínio, ele consegue enxergar que realmente aquilo que está acontecendo é de uma maneira que vai glorificar o nome do Senhor. E o nome disso é domínio próprio. Saber que para aquele momento Estevão estava sendo injustiçado. E ele mantém o seu domínio, tranquilidade, e ele consegue, então, perdoar aquelas pessoas. Lá no livro de Atos, do capítulo 8, ele consegue dizer ainda, olha, fiquem tranquilos, fiquem de boa aí, que o Senhor perdoa a vida deles. Então, isso é um domínio próprio. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Só aqui já valeria ser manso, e só aqui já valeria nós termos o domínio próprio. Já é um motivo para o qual nós deveríamos buscar uma vida de mansidão e uma vida de equilíbrio, de domínio próprio, daqueles que querem realmente a justiça do reino de Deus. Já valeria ou não valeria? Então, já valeria, e valeria muito. Bora lá. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Efésios, capítulo 4, versículo de número 22. Efésios 4, versículo de número 2. Humildade e mansidão, e esta mesma palavra de humildade que você está vendo aí também tem tudo a ver com o domínio próprio. É você não mudar e não se alterar, tá vendo? Só aqui já também pegamos um grande gancho, mas vamos lá, viajando aqui um pouco mais aí também na nossa escritura, que ainda tem muita coisa para nós caminharmos ali, hein? Tem muita coisa aí. Não confunda mansidão com fraqueza, porque essa é a ideia. Essa é a ideia dessa turma aí. Eles querem que você, que nós enxerguemos a mansidão como sendo fraqueza, e a mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Diz a palavra de Deus, Números 12, 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então,
Moisés era uma pessoa, e não tem nada a ver com fraqueza, pelo contrário, alguém que andou 40 anos com o povo no deserto, o camarada tinha que ser muito bom mesmo e muito forte. Então, não tem nada a ver com fraqueza, pelo contrário, a mansidão, naquilo que nós vamos desenvolver, você vai ver aqui, a mansidão e o domínio próprio é um sinal de fortaleza, de alguém que consegue se dominar, de alguém que não perde o seu controle para as questões emocionais. Ele se mantém e ela se mantém firme e forte. Ok? Então é totalmente contrário. Agora, eles querem mostrar o outro lado, para que a gente fuja de tudo isso. Uma frase dos soldados de Cristo: Senhor meu Deus, que me acompanhe sempre e dá-me um coração manso e humilde. Olha aí uma frase dos soldados de Cristo, valentes e guerreiros, como nós aqui também, nesta manhã também nós estamos aí firmes e fortes, valentes e guerreiros. Não tem aqui? Temos aqui ou não estamos? Valentes e guerreiros, olha aí, confiando e acreditando que a alegria do Senhor é a nossa força e essa alegria do Senhor traz acréscimo para a nossa vida. Muito bom. Os guerreiros também estão aqui nesta manhã. Emerson Silva também vai nos ensinar o seguinte: Jesus certa vez disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e ele nos dá uma lição como devemos ser. Mas há muitos soberbos que pensam que são donos da verdade e se colocam acima de tudo e de todos. Então ele dá para nós uma dica: aprenda com Jesus. E aprender com Jesus é tudo de bom, e está aí para nós aí este ensinamento. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. E a gente vai perguntar mais uma vez aqui: Jesus era fraco? Jesus tinha a fraqueza instalada na vida dele ou não? Claro que não. Então, por isso que ele fala: aprendei de mim que sou manso. Come, mas ele se mantém tranquilo ali e tem um domínio próprio, porque ele não entra na pilha, ele não entra no jogo dos adversários, ele não entra, ele se mantém em tranquilidade. Então, eu estou falando nesta manhã aqui com o grupo de soldados que estão aprendendo de Jesus e que são mansos e humildes. Gustavo Le Bon: o homem que não sabe dominar os seus instintos é sempre escravo daqueles que se propõem a satisfazê-los. Se eu não tenho domínio próprio, eu vou ser sempre escravo, seja das minhas emoções ou escravo dos outros, porque as pessoas sabem muito bem o que precisam fazer para mim, para mudar o meu temperamento, para me pilhar, para mim entrar no jogo deles, para mim fazer aquilo que eu não deveria fazer. Então, veja bem, olha, por isso que eu vou ter que fugir de um negócio como esse. Eu preciso buscar, então, o domínio próprio, ter a mansidão e não ir pelo instinto daquilo que as pessoas querem fazer, ou daqueles que querem se sobrepor para que a gente possa satisfazê-lo, ou numa compra para que a gente possa satisfazer a vida deles. Precisamos, como homens, como mulheres do céu, buscar dominar, ter um bom domínio sobre os nossos instintos e sobre as nossas ações. Lao Tse: na condução das questões humanas não existe lei melhor do que o autocontrole, ou seja, do domínio próprio. Na condução das questões humanas não existe lei melhor do que o autocontrole, ou seja, do domínio próprio. As pessoas podem fazer o que for, podem falar o que for, você consegue se manter no autocontrole. Pastor, isso é possível? Nós estamos falando de Moisés, que Moisés ficou lá 40 dias. Acabei de falar de Estevão também. Aliás, Moisés ficou 40 anos no deserto para Deus tratar
e trazer aquela ímpeto dele ser humano, de resolver com a mão. Deus trabalhou com ele 40 anos, ele se tornou o homem mais manso do mundo lá no deserto, tomando conta das ovelhas. E Lao Tse traz para nós esse pensamento: na condução das questões humanas não existe lei melhor do que o autocontrole. E aí na tua casa você repete comigo aí: autocontrole. Mais uma vez, autocontrole. Muito bom. John Webster: não é livre o homem que não se governa a si mesmo. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. Opa! Posso ouvir aí um glória a Deus aos mansos e aos dominadores de si mesmo? Olha só, John Webster diz: não é livre o homem que não se governa a si mesmo, que perde o seu controle facinho. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado e glória a Deus. Percebe por que vale a pena eu buscar e navegar numa questão do autodomínio e da mansidão e do domínio próprio? Eu preciso buscar isso aqui para a minha vida. Eu não posso entrar no sistema que me pilha, eu não posso entrar na palavra desses governadores, desses que, de repente, têm o poder e vão abusando do povo e da sua autoridade. Eu preciso buscar no Senhor o autocontrole, eu preciso buscar no Senhor a mansidão e eu preciso buscar no Senhor o domínio próprio, e desde já que essa porção desta manhã já esteja sobre a tua vida, no teu coração e também na sua alma. Pitágoras, lembra do senhor Pitágoras? 1 mais 1, 2 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, o quadrado da hipotenusa e vai embora. Não é livre aquele que não obteve o domínio próprio. Ele está dizendo aí que a pessoa que não obteve o domínio próprio sempre vai ser escrava das suas emoções, então não é livre. E Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se eu conheço a verdade que está em Cristo Jesus, eu vou alcançar o meu domínio próprio. E mais uma vez aqui podemos ouvir um glória a Deus, ou podemos digitar aí um glória a Deus por isso, por este momento, mas a frase ela é muito dura. Não é livre aquele que não obteve o domínio próprio. Você precisa plantar mansidão e domínio próprio para colher de forma abundante. Se eu quero colher, eu preciso plantar. Não tem como eu colher sem ter plantado. A vida espiritual me ensina isso. A nossa jornada com Deus inspira isso. Nós vamos e precisamos de domínio próprio, nós precisamos de mansidão, nós precisamos plantar tudo isso, precisamos pegar essa semente, colocar ali e regar a cada dia. E quando você planta uma semente, você rega com o quê? Para você regar aquela semente todo dia, você coloca o que nessa semente? Exatamente, nós plantamos com água. E se eu planto com água a semente para que ela cresça, o que eu vou plantar? A semente de mansidão. Ao plantar a mansidão e o domínio próprio, eu vou regar com que? Água. Qual água? Água da vida. Água da palavra de Deus. Por isso que eu preciso ler a Bíblia todo dia. Se eu quero colher mansidão e domínio próprio na minha vida, se eu quero que isso aconteça, eu preciso ler, ouvir a Bíblia todos os dias, porque se eu ouvir todos os dias, eu estou regando a mansidão e o domínio próprio. Deus me dá a mansidão, Senhor me dá domínio próprio, Senhor me fortaleça nisso, eu não quero perder o autocontrole, eu quero ter o meu próprio domínio. Então, se eu vou plantar isso para mim colher, por quê? 2 de Timóteo,
2, 24, 26. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então ele divide, Timóteo divide isso, divide entre os livres e coloca também aqueles que ainda estão presos. Quando ele diz que eu preciso, o servo de Deus, a serva de Deus, não convém brigar, mas sim ser amável com todas, pronto para ensinar, ser paciente, deve corrigir com mansidão e não com uma voadora santa, não com uma rasteira gospel, não, mas sim com mansidão àqueles que são a sua oposição, ou seja, mansidão, domínio próprio e autocontrole, fazendo com que, através da mansidão e do domínio próprio, aquelas pessoas que ainda não conseguem, que gostam de contendas, que gostam de confusão, e que Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo que elas estão aprisionadas nas garras de Satanás e fazem a vontade dele, porque porfia, divisão, facção, confusão, tudo isso são frutos da carne que o adversário também incita na nossa vida. Mas nesta manhã nós estamos aqui cheios da mansidão e domínio próprio. Então repete comigo aí: sou manso e tenho domínio próprio. Mais uma vez, repete aí: manso e domínio próprio. Isto, muito bem. Gálatas 6:1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que não seja tentado. Olha aí, mais uma vez. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Por isso que eu preciso da mansidão, porque eu tenho como objetivo restaurar. E eu não posso ficar, então, só olhando, repreendendo e brigando com a pessoa, porque eu também preciso cuidar da minha vida. Olha que texto lindo também e precioso. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Olha só. Então, veja bem, será que vale a pena buscar a mansidão e o domínio próprio? 1 de Pedro 3,15, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento, ele está falando da mansidão, da boa consciência, de bom procedimento que vocês têm, fiquem envergonhados das suas calúnias de terem falado muito a respeito de vocês. Isso vai apagar qualquer ação do nosso adversário.
Isso vai calar qualquer ser humano. E ser o Senhor do seu domínio, ser o Senhor da sua palavra, ser o Senhor da sua ação, ser o Senhor das suas emoções, ser a senhora do seu domínio, ser a senhora dos seus pensamentos, ser a senhora das suas ações, ser a senhora do seu procedimento, ser a senhora das suas palavras. É um bom procedimento, ele diz que os outros ficarão envergonhados e eles fiquem envergonhados. Mais uma vez aqui nesta manhã, dá para ouvir aí um glória a Deus? Glória a Deus. Provérbios 16, 32. Acabou, pastor? Querido, estou falando para você que a palavra de Deus tem um arsenal de coisas aí. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Olha só. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Já tinha lido esse texto de Provérbios? Mais vale controlar o seu espírito. Então, eu vou buscar o domínio próprio, eu vou buscar a mansidão, e eu vou buscar aí tudo isso porque eu quero controlar o meu espírito, eu quero controlar o meu ímpio, eu quero controlar as minhas palavras. O homem de Deus, mais uma vez, parafraseando o pastor Tiago, ele diz que o homem de Deus precisa ser apto para ouvir e tardio para falar. Apto para ouvir e tardio para falar. Eu já declaro sobre a tua vida, o couro vai estar comendo e você vai estar ali, ó, dominando teu espírito, não entrando na pilha, e podem falar de você e você vai se manter, ó, temperança, mansidão e domínio próprio, esperando a oportunidade para falar alguma coisa. O homem que controla o seu espírito, ele é muito melhor do que aquele que conquista uma cidade, do que aquele que conquista vários bens, porque ele consegue controlar o seu espírito. Isso é saúde para o corpo, isso é saúde para a nossa alma. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então eu preciso dominar as minhas palavras. Eu preciso dominar as minhas palavras. A hora que começa a ficar tudo vermelho e a hora que eu começo a esquentar, eu vou lembrar desse desenho. Vou lembrar desse cachorro com a língua para fora aí, ó. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Aliás, mais uma vez eu digo, pastor Tiago diz que a língua é fogo. Ela coloca fogo em uma carreira que está iniciando, mas ela também é poderosa para construir uma vida da mesma maneira como ela pode destruir. Pai, mãe, cuidado com cada palavra que a gente libera sobre a vida dos filhos. Tem que liberar sempre palavra de bênção. Menino danado, não tem nada de danado, porque danado tem tudo a ver com a ação do nosso adversário. Esse moleque, não tem nada de moleque, porque moleque eu estou fazendo menção ao Deus Moloque. Não é moleque, não. Não é moleque, é derivado de consagração a Moloque. Então não é moleque, não é moleca, não é danado, não é danado. Não. Frutos do Senhor, a palavra de Deus diz que são heranças do Senhor para a nossa vida. Então, nós vamos abençoar a vida deles. Bênção. Efésios 4, 26, 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então eu preciso buscar aí. A ira vai vir, o sentimento vai vir, mas como eu tenho domínio próprio e como eu sou manso, eu vou apaziguar essa ira jogando água. E mais uma vez, água é a palavra de Deus.
e aí então eu vou apagar todos os dados inflamados do maligno e eu não vou dar lugar para ele. Nesta manhã maravilhosa aí, ó, né? Que manhã maravilhosa, regando a mansidão e o domínio próprio, com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Provérbios 25, 28. Acabou? Não, estou falando para você que a palavra de Deus é a água que nós precisamos, que os frutos do Espírito são regados com a palavra de Deus. Os frutos do Espírito são regados com essa palavra de Deus. Então, se eu tenho aqui a palavra de Deus, eu quero regar, é isso aqui, ó. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar. Então, se eu não tenho domínio próprio, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho mansidão, e Deus sabe que eu sou desse jeito, o temperamento é forte, olha aí, Provérbios 25, 28 na nossa vida. É como se fosse uma cidade derrubada, e uma cidade com seus muros derrubados. E se você não entende muito bem o que é uma cidade com seus muros derrubados, naquele tempo antigo é vergonha, é humilhação, uma cidade, por isso que a primeira coisa que era derrubada na conquista de uma cidade, você lembra, eram os muros, porque uma cidade sem muro, com seus muros derrubados, todos que passavam por ali falavam assim, essa cidade está em grande vergonha, não tiveram força para sustentar. Então, assim é aquele que não sabe dominar-se. Mais uma vez aqui, glória a Deus, café com coragem. Mais uma vez, hein? Muito bom. Agora, que é importante para nós, queridos, a vida espiritual é uma crescente de passo a passo. Uma vida espiritual é uma crescente de passo a passo. Uma vida espiritual é uma crescente de passo a passo. Se você avançar alguma coisinha também, outra ilustração que eu gosto, não coloquei aqui, mas eu gosto muito, é que a vida cristã, a vida espiritual, é como se você estivesse andando numa escada rolante, ao contrário. Você está subindo e a escada rolante está descendo, ou seja, você não pode parar nunca. Se você parar, você volta para trás. Você tem que continuar andando, avançando, até chegar lá em cima. Se você quer chegar no objetivo, não pode parar, então não pare. A vida espiritual é uma crescente, por isso que eu preciso regar tudo isso a cada dia. 2 de Pedro 1, 5, 7. Olha só, Pedro defende essa minha ideia aqui também, de ser uma escada rolante. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, você tem fé, que é cristão? Então, acrescente a virtude à sua fé. Acrescente a sua fé e a sua virtude, acrescente o conhecimento. Ao seu conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ao seu domínio próprio, acrescente a perseverança. A perseverança, você acrescente a piedade. A piedade, você acrescente a fraternidade. E a fraternidade, você acrescente o amor, fechando completamente este fruto. Olha aí. Vê que a vida espiritual é uma crescente. Pedro está dizendo, empenhem-se. Empenhar é me esforçar. Empenhar é com diligência saber aquilo que eu vou fazer. Eu vou regar essas plantas todas as manhãs, porque precisam de água. Eu vou regar essas árvores toda manhã, porque precisam de água. Eu vou me empenhar por acrescentar a palavra de Deus. Eu tenho fé hoje que Jesus Cristo salva. Você tem fé que Jesus Cristo te salva? Então, se você tem fé que Jesus Cristo te salva, acrescente à tua fé um pouco de virtude. E acrescente à sua virtude um pouco de conhecimento. Não basta só pagar as contas, mas eu preciso pagar as contas porque
acrescente a sua virtude o conhecimento. Ao seu conhecimento, acrescente agora o domínio próprio, porque não adianta eu ter o domínio das escrituras sagradas e eu não ter o domínio próprio. Na primeira situação que tiver, eu já quero resolver a situação com meus braços, dando uma cabeçada. Eu preciso acrescentar também a esse domínio a perseverança, porque o domínio próprio não adianta ter só um tempo. No domínio próprio eu vou precisar ir longe. É perseverança tendo domínio próprio, é perseverança tendo uma constância, é perseverança. E nessa perseverança eu vou acrescentar aqui um pouquinho da piedade, porque eu vou olhar para a vida dos outros. Junto com a piedade, a fraternidade, porque isso eu vou espalhar para todo mundo. E junto com todo mundo, então, eu vou fechar a mexerica, que é o amor, com um monte de gomo aí. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Hein? Que coisa preciosa. Segunda de Pedro 1,5,7. E detalhe, quem está escrevendo isso daí não foi aquele que cortou a orelha do soldado? Quem está escrevendo isso aí não é aquele que era 880? E ele está escrevendo isso aí para nós de lição. Olha só. O que você acha? Valeu a pena ou não valeu a pena Pedro lutar? Olha quem está escrevendo, esse é um fato. Se ele está escrevendo é porque com certeza isso ele alcançou. É por isso que Jesus disse, olha Pedro, agora você está desse jeito, mas um dia eu vou te pegar pela mão e vou te levar no lugar que você não queria ir. Quando você era jovem, você brigava com todo mundo. Vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar assim, não vale mais a pena tudo isso. Erd Girudo, palavra do pensador. Domínio próprio é a virtude do Espírito Santo, que aciona a consciência para não temer o inesperado e conquistar a paz, a santidade e boa consciência diante de circunstâncias errôneas e repugnantes. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Domínio próprio é a virtude. Lembra do passo a passo? Lembra do passo a passo? Olha, parece que eles estão aqui envolvidos aí, ó. Virtude do Espírito Santo é uma virtude, por isso que nós não podemos viver por nós mesmos, nós precisamos viver cheio do Espírito Santo, e que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que ele me constranja com a glória dele e a presença dele. Muito bom? Glória a Deus. Domínio próprio é a linha tênue entre o bem e o mal, o certo e o errado, o amor e o ódio, sendo de sorte uma virtude encontrada apenas os nobres. Então, o domínio próprio não é para os fracos, e a mansidão não é para os fracos, mas sim para os nobres. Pastor Vandex Silva. Pastor Vandex Silva. O domínio próprio é a linha tênue entre o bem e o mal, o certo e o errado, o amor e o ódio, sendo de sorte ou destarte uma virtude encontrada apenas nos nobres. Então, nesta manhã, falo para uma geração de nobres. Nesta manhã, estou falando para uma geração de nobres. Você que está assistindo à tarde, essa tarde é uma tarde para uma geração de nobres. Você está assistindo à noite, essa noite, para uma geração de nobres, porque nós encontramos agora e temos o domínio próprio. A família vai estar pegando fogo, o couro comendo, mas tem alguém ali que tem o domínio próprio, vai ser uma luz no final do túnel, pessoas não vão enxergar esperança, e de repente chegou você, de repente chegou eu, de repente chegou nós. Doutor Augusto Cury, nosso contemporâneo, alguém que se converteu quando foi estudar, ou teve experiência com Jesus quando foi estudar a respeito de Jesus. Somente alguém que sabe ter domínio próprio e fazer escolhas é capaz de encontrar um lugar de descanso em meio a uma guerra. Um dos maiores escritores, psicólogos deste tempo aí, vendendo arsenal de livros. Somente alguém que sabe ter domínio próprio e fazer escolhas é capaz de
encontrar um lugar de descanso em meio à guerra, por isso que traz saúde para a alma. Por isso que a preocupação dele, nossa, é uma vida saudável, frutífera e com propósito. Uma vida saudável com propósito. Vamos buscar isso aí. Mas tem todos esses textos desses escritores aí. Tem todos esses textos. São vários textos de pastores. Poderia aqui colocar aqui um arsenal de textos. Poderia colocar aqui os textos bíblicos e tudo. Agora, o mais importante de tudo isso, na verdade, ser manso e ter domínio próprio. Sabe o que é? Sabe o que é, querido? Sabe o que é, meu irmão? Você aí que toma junto comigo todo dia o café com coragem. É eu olhar para a bem-aventurança. Porque a bem-aventurança quer dizer mais do que felizes. A bem-aventurança quer dizer estado de plena felicidade, condição e extremo de bem-estar. Bem-aventurança. E Jesus diz, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados pacificadores. Então, seja, se eu sou manso, se eu sou pacificador, se eu tenho domínio próprio, eu estou em estado de plena felicidade, condição de extremo bem-estar. Cada uma das oito perfeições evangélicas ou preceitos religiosos ditos por Jesus no Sermão da Montanha, quer dizer, bem-aventurado é aquele que exerce. Bem-aventurado é aquele que exerce mansidão e domínio próprio. E para aqui, finalizamos e fechamos hoje com chave de ouro. Ações humanas nas bem-aventuranças. Vê aí se vai valer a pena. Os pobres de espírito, ações humanas, recompensa divinas. Dele é o reino dos céus. Ações humanas, bem-aventurados que choram, recompensa divina, porque eles serão consolados. Ações humanas, bem-aventurado aqui os mansos e os pacificadores, ou bem-aventurados mansos e aqueles que têm domínio próprio, herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ação humana, recompensa divina, serão fartos. Ações humanas, bem-aventurados misericordiosos, porque vão alcançar a misericórdia. Ações humanas, bem-aventurados puros de coração, retirando toda a malícia. Por quê? Porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos, os que têm o domínio próprio, por amor ao Senhor, mas que não entram na pilha, porque deles é o reino dos céus. A gente poderia falar de um monte de coisas, mas quando eu olho para a bem-aventurança, aliás, querido, eu quero concluir com isso. A bem-aventurança não é para que eu tenha uma dessa área, mas a bem-aventurança é a constituição do homem e da mulher do céu. A bem-aventurança. Aqui está o nosso alvo, um alvo a ser alcançado por nós. A bem-aventurança precisa ser alcançada por mim e por você. Ações humanas, recompensas e respostas divinas. É a constituição no total. Os que têm sede de justiça, aqueles que se mantêm em humildade, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são puros de coração. Isso é a constituição de um homem e de uma mulher de Deus, de alguém que está buscando tudo isso no reino do Espírito. Então, quero, junto com você aqui, encerrar com isso. As recompensas divinas vale a pena. Vale a pena. Vai valer a pena todo esse esforço e toda essa dedicação. E nós vamos chegar lá, em nome de Jesus Cristo. E que o domínio próprio e a mansidão faça parte da tua vida e da sua jornada. Desde já, e como sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele trará para nós recompensas divinas e materiais. A ele seja a honra, a glória, a majestade e o domínio pelos séculos dos séculos. A você, então, mais um café com coragem. E desde já um ótimo final de semana para você,
com a vida cheia do Espírito Santo. Que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Que os frutos do Espírito sejam regados a cada dia lendo a palavra de Deus. E assim nós venceremos e romperemos para um novo tempo. E espero que tenha abençoado demais, demais a tua vida, essa série. Que voltaremos para continuar, porque vida saudável nós vamos precisar sempre. Mas um interrompimento, porque semana que vem, pessoas maravilhosas de Deus que foram enviados e comissionados estarão nos abençoando e muito. Então, Deus abençoe a sua vida, ótimo final de semana, beijo no teu coração. Segunda-feira estaremos aqui juntos em mais um Café com Coragem. Um forte abraço, beijo no teu coração, cuide das tuas palavras, cuide do seu dia, cuide de todas as emoções e você viva esse tempo de bem-aventurança sobre você, sobre a tua família. Bem-aventurança, seja bem-aventurado, mais do que feliz. Um forte abraço, beijo no teu coração. Até segunda-feira, às 10 horas, em mais um Café com Coragem. Tchau, tchau.